Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei encerrando a minha exposição nos Atos dos Apóstolos. Portanto, hoje capítulo 28. Relata aí a respeito de Paulo na ilha de Malta e a sua chegada em Roma. O versículo 1 começa dessa forma: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Interessante que logo após o naufrágio que eles sofreram, eles perderam o navio, perderam a carga, perderam praticamente tudo. Salvaram somente as suas vidas, assim como o Senhor havia falado para o apóstolo Paulo, assim aconteceu. Mas todos chegaram sãos e salvos à ilha de Malta. E esta ilha, ela é uma pequena ilha que está ali ao sul da Cilícia, 100 quilômetros ao sul da Sicília, melhor dizendo. Não é Cilícia, não, é Sicília. Eu tenho um mapa. Aqui está Sicília e aqui a ilha de Malta. Uma pequena ilha aqui, entre a Itália e a África. E eles ficaram neste lugar. O texto diz ainda, no versículo 2, que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Pelos dizeres de Lucas, nós já sabemos que estava no período do inverno, ou aproximando o período do inverno, porque estava chovendo e também estava fazendo bastante frio ali naquela região, já que Malta fica no hemisfério norte, portanto aí período do inverno é em dezembro no nosso calendário. Os bárbaros que receberam Paulo, não que eles fossem realmente bárbaros, mas bárbaros eram todos aqueles que não falavam a língua grega. Se uma determinada pessoa não falava a língua grega, era designado de bárbaros, devido ao modo como eles falavam. Na verdade, o povo que habitava na ilha de Malta, eles eram descendentes dos fenícios. Então, como eles não falavam língua grega, chamaram eles de bárbaros. E diz que trataram a população daquele navio, daqueles náufragos, com singular humanidade. O termo grego para humanidade é filantropia, e aí vem a palavra filantropos. O que é? Com amor à humanidade, com benevolência. Então eles foram bem tratados ali naquela ilha por aqueles descendentes dos fenícios. O versículo 3 diz o seguinte: Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do fogo, do calor, prendeu-lhe a mão. Então, devido ao frio intenso e a chuva que caía, provavelmente eles procuraram um abrigo, e naquele lugar que eles estavam abrigados, eles acenderam uma fogueira. E Paulo, ele foi procurar gravetos para alimentar aquele fogo, com o intuito de se aquecerem e também secarem as suas roupas, pois
toda a tripulação do navio, elas chegaram em terra nadando. Então eles estavam molhados. Agora imagine, molhados, chovendo e frio. Por isso eles necessitavam de uma fogueira para se aquecerem. Foi isso que eles fizeram. E Paulo, ele era uma pessoa que sempre estava procurando ajudar. Se vocês perceberam ao longo da minha meditação, nos versículos anteriores, mesmo no navio, Paulo ele estava procurando sempre o quê? Encorajar a tripulação do navio. E aqui também, quando eles chegam em terra, ele procura ajudar. E ele foi fazê-lo. Só que quando ele pega um feixe de gravetos e quando ele atira este graveto ao fogo, uma víbora que fugia do calor do fogo prende a mão de Paulo. O versículo 4 diz o seguinte: quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Interessante que é natural do homem sempre fazer um pré-julgamento. Eles não conheciam Paulo, não sabiam a origem de Paulo, mas quando viram aquela cobra pendente na mão de Paulo, e eles também conheciam muito bem aquela víbora, aquela serpente, eles disseram uns aos outros: este homem é um assassino, ele deve. E o fato que ele deve é que agora a justiça, claro, eles provavelmente não serviam a Deus, mas a justiça dos deuses não o deixa viver, porque ele conseguiu escapar do mar, mas agora em terra ele é acometido por uma cobra. Interessante como os homens gostam de fazer os seus pré-julgamentos, não sabendo de nada. Isso geralmente é natural do homem. Por isso que Jesus, ele condenou o juízo temerário lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus, ele condenou o juízo temerário, o juízo precipitado, o juízo sem antes conhecer causas e o motivo pelos quais a pessoa está sendo julgada. Porque eles viram Paulo provavelmente algemado. Então, no meio da tripulação, um homem algemado, o que ele é? Um réu, um culpado. Prosseguindo o texto, porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Interessante como as pessoas elas mudam de opinião rapidamente. Primeiramente fizeram um julgamento temerário, um julgamento precipitado, dizendo que este homem era um assassino, que fugindo do mar, a justiça dos deuses não o deixavam viver. Após ele balançar, sacudir a cobra, o réptil, sobre o fogo, e não sofrendo nenhum mal, e eles esperavam, com certeza, por algum período de tempo, ou ele ficar inchado, ou ele cair morto. Mas depois de muito esperar, pode ver aí, depois do ponto, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, próximo àquele lugar, a ilha, voltemos ao mapa novamente, a ilha não é muito grande, esta ilha, pequena ilhota aqui, olha só,
muito pequena ilha, em comparação aqui a essa outra ilha na ponta da bota da Itália, que era Sicília. Ela era pequena, mas mesmo assim existia ali um homem que governava aquela ilha. Aí, homem principal da ilha era aquele que governava, era o título oficial do governador da ilha chamada Malta. E este homem tratou benignamente o quê? A Paulo e os demais. Pode ver que ele hospedou benignamente. E aí a palavra filofronos, que é de maneira amigável. A palavra filofronos. A palavra grega tem duas palavras gregas que compõem ela, filéu e fronos, ou seja, de maneira amigável. Aconteceu achar enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. Veja que talvez alguém tenha comentado com o governador principal daquela ilha, que era Públio, comentado: este homem aí, este homem chamado Paulo, sabe o que aconteceu com ele? Este homem, nós estávamos ao redor de uma fogueira e ele foi acometido por uma cobra, uma víbora, e nada sofreu. Esse homem provavelmente deve ser um deus. E alguém talvez tenha feito esse comentário. E por isso ele foi tratado benignamente. Provavelmente seja isso, não sabemos ao certo. E quando ele vai visitar aí o pai de Públio, ao visitá-lo, Paulo ele ora, impondo as mãos, e cura aquele homem, o pai de Públio, porque ele estava com muita febre. A Bíblia diz que estava ardendo em febre. A palavra grega para arder em febre é puretos. Puretos é calor ardente. O termo realmente aqui é puretóis, que é essa palavrinha aqui. Puretóis é calor ardente. E Paulo impõe as mãos e ele é curado. Versículo 9. À vista deste acontecimento, que acontecimento? Paulo ter curado o pai do governador, que chamava Públio. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Interessante como as coisas mudam. Primeiramente, quando ele chega na ilha, o julgamento é que ele era um assassino, um culpado que estava fugindo da justiça divina, ou a justiça dos deuses, mas os deuses não deixou que ele escapasse e enviou uma cobra para picá-lo, vamos dizer assim. Mas depois do fato ocorrido, nada acontecendo, eles mudaram de opinião. Depois, quando ele cura o pai de Públio, ele cura pessoas que moram ali na ilha. Olha, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, existiam mais pessoas ali enfermas naquela ilha chamada Malta. E diante do boato, da fama de Paulo correndo ali pelo interior da ilha, eles trouxeram os enfermos para Paulo, os quais foram curados. Então, depois disso tudo, eles nos distinguiram o quê? Com muitas honrarias. Honrarias aí é o quê? Nos reverenciar, nos venerar, dar um devido valor, fixar um valor, estimar. Então eles passaram a dar uma estima para a pessoa de Paulo. E
como retribuição a esta estima, a este valor dado à pessoa de Paulo, e eles deveriam prosseguir viagem, porque o intuito era chegar aonde? Roma, pois Paulo deveria estar em Roma, pois ele apelou para César e para César ele estava indo. O que aconteceu? Os moradores daquela ilha puseram a bordo tudo o que era necessário para prosseguir viagem, porque eles haviam perdido tudo. Lembram? No capítulo 27, eles perderam tudo, perderam a carga do navio, perderam comida, perderam todas as coisas. Para prosseguir viagem, era necessário eles ter algo para se alimentarem e outras coisas mais. E os moradores da ilha, eles fizeram o quê? Proveram tudo o necessário para que eles pudessem prosseguir viagem. Ao cabo de 3 meses, ou seja, ao final de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha. Lembra que o navio anterior também era um navio alexandrino. Provavelmente ele tinha saído do Egito, do porto de Alexandria, carregado de trigo, e estava indo em direção à capital do império, levando o quê? Cereais. Este navio aqui, ele adiantou a viagem, provavelmente. Ele já invernou na ilha, porque durante um período de 3 meses, no período do inverno, ali no hemisfério norte, naquela região do mar Mediterrâneo, era impossível a navegação, devido ao que às tempestades e os fortes ventos. Então, quando aproximava esse período, aí entre novembro, 11 de novembro em diante, novembro, dezembro e janeiro, não era possível navegar. E este navio de origem alexandrino, ele invernara na ilha. Interessante é que diz aí, e tinha por emblema Dióscuros. Dióscuros. Dióscuros é o quê? Castor e Pólux eram filhos gêmeos de Júpiter e Leda e eram considerados divindades tutelares dos marinheiros. Então, o navio usava esse emblema por qual motivo? Que Castor e Pólux, eles eram filhos gêmeos do deus Júpiter e eram considerados o quê? A divindade protetora dos marinheiros. Como se tratava de um navio, eles colocaram que o emblema desses deuses ali naquele navio. E eles prosseguem viagem. Depois de 3 meses que eles ficaram ali na ilha de Malta, eles prosseguem viagem. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Lembrando que Siracusa é o porto principal da costa oriental da Sicília, que está abaixo um pouquinho da Itália. Donde bordejando ir ao redor da borda da terra, chegamos a Régio. Régio é porto da costa italiana no Estreito de Messina. Vamos ao mapa. Eu tenho um mapa aqui. Aqui está Siracusa, na Sicília. Aqui está Régio, é um porto aonde? Entre a ilha e aqui a ponta aqui da terra da Itália. Prosseguindo o texto, onde bordejamos, chegamos a Régio. Régio é um porto que fica já na Itália. Então, porto da costa italiana no Estreito de Messina. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Puteoli, perto de Nápoles, porto regular de desembarque dos navios vindos do Oriente. Interessante que provavelmente existia uma igreja ali naquela cidade. Porque vamos ver o que diz o restante do texto. Olha aí, chegamos a Puteoli. Aí tem uma vírgula onde
achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Veja, interessante é que já nessa cidade ali chamada Puteoli, voltemos ao mapa novamente, aqui está Puteoli. Então eles navegaram de Régio, esse porto aqui na ponta aqui da Itália, eles navegaram até Puteoli. Aqui está Puteoli, já aproximando da capital romana, talvez aí uns 20 quilômetros distante ou mais um pouquinho de Roma. E ali naquela cidade chamada Puteoli, Paulo ele encontrou um grupo de irmãos, grupo de cristãos. Provavelmente ali já existia o quê? Uma igreja. Quando eu digo igreja, não estou me referindo a templos, estou me referindo a igreja como pessoas, um grupo de irmãos que provavelmente se reuniam nas casas. Porque a igreja, no princípio, ela não tinha templos. Os irmãos se reuniam em suas casas e cultuavam e adoravam a Deus. Depois, a partir do 4º século, é que deu origem aos templos. Prosseguindo o texto, tendo ali, onde? Em Roma, os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Interessante aí que os irmãos de Roma, eles ficaram sabendo, ouviram notícias a respeito de Paulo. Alguém foi na frente por terra, provavelmente, porque não é bem próximo. Aqui está a 3 vendas e praça de Ápio, esses 2 lugares aqui, um pertinho do outro. Então 3 vendas ou 3 tavernas, como está no mapa aí, praça de Ápio, já chegando em Roma. Os irmãos de Roma, quando ficaram sabendo que Paulo estava chegando, eles foram ao encontro dele, o quê? Até a praça de Ápio e as 3 vendas. E eles, quando viram Paulo, eles ficaram animados. Versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ele não era um preso político, ele deveria ainda passar pelo julgamento, já que ele apelou para o imperador. Então, ele foi permitido a Paulo ele ficasse o quê? Na sua própria casa, que provavelmente ele tenha alugado. Ele alugou uma casa ali em Roma, morava nesta casa e ele era guardado, escoltado por um soldado. E neste período de tempo, passaram-se aqui 2 anos, que era o tempo regido por lei que uma pessoa deveria aguardar, no máximo seria 2 anos. Veja que lá em Cesareia ele ficou lá também 2 anos. Ao final dos 2 anos, ele foi ouvido. Eles fizeram uma carta para o imperador, que nesse caso aqui já era Nero, e enviaram ele para Roma. Venceu os 2 anos, eles enviaram ele para Roma. Em Roma, ele fica 2 anos naquele lugar. Interessante, que é o tempo permitido por lei. E nesse período, provavelmente, ele foi julgado. E entendemos também pelos textos que ele foi julgado e foi liberto. Então, se Paulo chegou entre o ano 60 e 61 em Roma, o seu julgamento aconteceu 2 anos depois. Então, provavelmente o julgamento dele tenha acontecido aí entre o ano 63 e 64. E eu creio mais que o ano 63. E ele foi liberto. Agora, o que Paulo fez entre o ano 63 e até a sua morte, provavelmente em 66 e 67, nós não sabemos. Será que Paulo realmente foi à Espanha?
Talvez tenha ido. Ou Paulo voltou para a região da Macedônia? Também não sabemos. Será que Paulo tenha ido a Troade buscar algum dos seus pertences? Também não sabemos. Tudo isso é especulação, pois a Bíblia não nos relata o que aconteceu entre o primeiro encarceramento e o segundo encarceramento de Paulo e a sua morte também. Então, lembrando também que ali em Roma existia uma comunidade de judeus e também de cristãos bastante expressiva. E ele começa a falar. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Então, para tirar todas as dúvidas dos judeus que habitavam em Roma, Paulo já foi alegando isso. Talvez Paulo, preocupado com a fama dele, que provavelmente teria chegado em Roma, de que Paulo era um que estava tirando os judeus do caminho do Senhor, que estava desviando os judeus, que estava invalidando a lei e algo mais que eles acusavam Paulo de ser um impostor, de interpretar a Torá de maneira errada. Paulo queria tirar isso, essa má impressão da mente dos judeus que habitavam ali em Roma. Por isso que logo que ele chega, a primeira preocupação dele é convocar os principais dos judeus, a liderança judaica que habitava em Roma. Veja que há uns anos atrás, Cláudio, ele decretou que todos os judeus deveriam sair de Roma. Mas agora, como era Nero, que estava no poder desde o ano 54, os judeus com certeza haviam retornado para Roma, já que era a capital do império. E existia ali uma comunidade. E Paulo convoca eles e ele fala: olha, eu não devo nada, eu não levantei nem nada contra os costumes do nosso povo. E, contudo, mesmo eu não ter cometido nenhum delito e não ter feito nada contra os costumes dos nossos pais, eu fui preso em Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. E os romanos, os procuradores romanos, eles me interrogaram e queriam soltar-me. Por quê? Eles não encontraram nenhum crime digno de morte. Versículo 19: diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de acusar minha nação. Então, ele falou assim: olha, no intuito de chegar a Roma e ser julgado, e também escapar da morte, do motim ou da emboscada que os judeus estavam fazendo contra ele, ele falou: eu fui compelido, eu fui obrigado, não foi uma escolha livre, eu fui obrigado a apelar para César, não tendo eu nada, porém, de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamou, olha aí, foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Qual que é a esperança de Israel? Israel esperava quem? O Mashiach, o Salvador, aquele que salvaria a nação de Israel. Eu estou preso por causa da esperança de Israel. O Israel, a nação de Israel, ela esperava pelo Mashiach, e o Mashiach veio e eles não viram, que é Jesus. E devido ao fato de eu ter enxergado e seguido o Mashiach, que é Jesus, eu agora estou preso com esta cadeia. É justamente por aquilo que o povo de Israel esperava, pela esperança de Israel, é que eu estou preso. Então Paulo aí já começa a anunciar o Mashiach para aquele grupo de judeus que ele habitava. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te
que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Ou seja, a fama de Paulo a respeito daquilo que Paulo fez ali na região da Judéia, ali de Jerusalém, não havia chegado em Roma. Então, os judeus que habitavam em Roma não sabiam de nada a respeito do fato ocorrido em Jerusalém. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Veja que já existia um grupo de cristãos ali em Roma, porque Paulo escreve a sua carta, antes de ir para Roma, Paulo escreve a sua carta direcionada à igreja que está em Roma. Logo depois que eu terminar aqui a exposição do livro de Atos, eu vou entrar na carta aos Romanos, expor ela, e Paulo escreve. Quando ele escreve, estando ainda provavelmente em Corinto, é porque em Roma existia uma comunidade de cristãos. E ele fala, olha, os judeus, agora conversando com Paulo, ele diz, olha, gostaríamos de ouvir o que você pensa a respeito de tudo isso. Porque, na verdade, é corrente a respeito dessa seita. Então, eles colocaram o nome do cristianismo de seita. Essa seita chamada cristianismo, ela é impugnada. Impugnada é ser recusado, é declarar-se contra, recusar, manter qualquer tipo de relacionamento. Então, eles não queriam manter nenhum relacionamento com esta seita. Isso os judeus evitavam. Versículo 23, havendo-lhes eles marcado um dia, vieram e em grande número ao encontro de Paulo. Quem? Essas pessoas aqui que marcaram o encontro com Paulo eram os judeus que habitavam em Roma. Eles queriam ouvir a Paulo a respeito desta seita que estava sendo divulgada por toda parte, por todo o império. O cristianismo havia se espalhado e os judeus, eles ouviam falar a respeito. Vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo, como um fariseu e profundo conhecedor das Escrituras, Paulo ele fez uma exposição das Escrituras, desde Moisés até pelos profetas, porque a Bíblia hebraica ela é composta, o Tanar ele é composto da Torá, dos Nevins e dos Ketuvins. A Torá são 5 livros de Moisés, os Nevins são os profetas e os Ketuvins são os escritos judaicos. E aqui ele usa a Torá e os Nevins, que é os profetas. Então, as leis, Moisés e os profetas. Ele usou estes escritos para o quê? Para persuadi-los a respeito de Jesus. Provavelmente, Paulo ele tenha começado desde Gênesis 3,15, falando da promessa que Deus havia feito ali o primeiro casal, após a queda, que ele enviaria um que pisaria na cabeça da serpente. E passando pelos demais versículos das Escrituras, como está lá em Gênesis, capítulo 49, 10, quando Jacó ele faz uma promessa a Judá, ao seu filho: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pais, até que venha Siló ou Shiló, e a ele se congregarão os povos. Olha aí, quem é esse Shiló? O próprio Jesus. Vai congregar quem? Os povos, as nações, todas as nações serão reunidas ao entorno do Mashiach, aquele que terá o cetro, o governo. Então, se nós formos lermos aí, o vídeo vai ficar muito extenso, são dezenas de citações ao longo de toda a escritura do Antigo Testamento,
mostrando que Jesus ele era o Machia, o prometido, aquele que salvaria não somente a nação de Israel, mas todo o mundo. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Isso é normal. Os que ouviram ali a exposição de Paulo, dentre aquele grupo de judeus, alguns realmente ficaram convencidos, persuadidos de que realmente Jesus ele era o Machia prometido. Outros simplesmente quiseram continuar na sua incredulidade. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse... ele cita a profecia de Isaías, que está lá no capítulo 6, a visão de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam por mim e por mim sejam curados. Veja que isso está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Deus enviaria o profeta Isaías para pregar o evangelho ao seu povo. Mas Isaías já havia sido alertado: este povo vai ouvir, mas não vai dar ouvidos. Eles não irão converter, porque os seus corações estão endurecidos. O coração deste povo é um coração duro. Eles não querem receber a palavra. Versículo 28. Tomais, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Pode ver que o verbo aí está apontando para o futuro. Olha, a mensagem ela foi enviada para vocês. A salvação primeiramente foi enviada aos judeus. Pode ver que Jesus iniciou o seu ministério na Judeia e na Galileia, onde moravam os judeus. Depois Paulo, juntamente com os apóstolos, eles pregaram inicialmente aonde? Aos judeus. Paulo, claro, por onde ele chegava, ele priorizava a pregação nas sinagogas e aos judeus. E os apóstolos em Jerusalém, eles pregavam aonde? Em Jerusalém. O fato é que na primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas se converteram ao cristianismo. Então a prioridade era o quê? Os judeus. Eles estavam com seus corações endurecidos, por isso agora o evangelho estava sendo levado o quê? Aos gentios. E Paulo afirma: e eles a ouvirão. Dita estas palavras, versículo 29, partiram os judeus, tendo em si grande contenda, ou seja, grande briga. Alguns manuscritos antigos, eles não trazem este versículo 29, outros sim. Por isso que aqui no grego não existe o versículo 29, é porque alguns manuscritos não têm esta frase aí. Versículo 30, por 2 anos, foi o período que Paulo permaneceu em sua casa, e era o tempo pelo qual um prisioneiro ele aguardava o seu julgamento. Então esse período ele ficou ali, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Interessante aí que Paulo, mesmo estando preso em Roma, ele não perdeu tempo. Ele pregava o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, não um reino visível como o Império Romano, que era um reino,
mas um reino invisível, o qual o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele era o quê? O soberano Senhor, aquele que está no comando deste reino. Quem? Jesus. E este reino é invisível. Cada crente, cada cristão, em um determinado lugar deste planeta Terra, que se declara realmente um cristão, ele faz parte deste reino invisível, a igreja do Senhor Jesus. E esta mesma igreja, no qual todos nós que somos cristãos fazemos parte, um dia, este Rei soberano, que é o Senhor Jesus, ele virá nos buscar para levar para junto dele. Por isso que Paulo, nesta esperança, ele pregava o reino de Deus com toda a intrepidez. A intrepidez é liberdade de falar, franqueza. Ele falava abertamente, sem impedimento algum, a respeito das coisas do Senhor. Que Deus em Cristo o abençoe. Encerramos aí, portanto, Atos dos Apóstolos. No próximo vídeo, eu estarei dando início à carta de Paulo aos Romanos. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.